Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu protetor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Primeiro livro dos Macabeus. Continuação do capítulo 13, a partir do versículo 33, até o capítulo 14, versículo 49. Tratado de paz com Demétrio. Simão reergueu as praças fortes da Judéia, muniu-as com torres elevadas, com grandes muros, portas, ferrolhos, e as abarrotou de víveres. Escolheu mensageiros e enviou-os ao rei Demétrio, pedindo-lhe que restabelecesse o país, porque Trifon o havia submetido inteiramente à pilhagem. O rei Demétrio mandou-lhe sua resposta e escreveu-lhe nestes termos: O rei Demétrio a Simão, sumo sacerdote e amigo dos reis, aos anciãos e ao povo judeu, saúde. Recebemos a coroa de ouro e a palma que nos enviastes e estamos dispostos a concluir convosco uma paz sólida, bem como a escrever aos funcionários que vos dispensem dos impostos. Tudo o que foi decidido em vosso favor está confirmado, e as fortalezas que construístes são vossas. Nós vos perdoamos todos os erros e as faltas cometidas até o dia de hoje. Renunciamos à coroa que nos devíeis, e, se existem ainda em Jerusalém outras dívidas a pagar, não se paguem mais. Finalmente, se existem entre vós alguns que sejam aptos a se alistarem em nossa guarda, que eles o sejam e que a paz reine entre nós. Foi no ano 170 que o jugo dos gentios foi afastado de Israel e que o povo começou a datar os atos e os contratos do primeiro ano de Simão como sacerdote, chefe do exército e governador dos judeus. Simão conquista Gazara. Nessa época, Simão veio acampar diante de Gazara, a qual cercou. Construiu uma máquina, levou-a contra a cidade, atacou uma torre e apoderou-se dela. Da máquina, os soldados lançaram-se na cidade, causando ali uma grande confusão, de modo que os habitantes, com suas mulheres e seus filhos, apareceram sobre os muros, rasgaram suas vestes e pediram com altos brados a Simão que os poupasse. Não nos trates conforme nossas maldades, diziam eles, mas segundo a tua misericórdia. Simão perdoou-os e não prosseguiu o combate. Não obstante, expulsou-os da cidade e mandou purificar todas as habitações onde se achavam os ídolos. Em seguida, fez sua entrada ao som de hinos e de cânticos de louvor. Fez desaparecer dali toda a impureza e trouxe de volta os habitantes fiéis à lei. Fortificou-a e construiu para si mesmo uma morada. A cidadela reconquistada. Os ocupantes da cidadela de Jerusalém, que não podiam sair para ir à cidade comprar e vender, achavam-se numa grande miséria, e um bom número deles morreu de fome. Suplicaram a Simão para que ele lhes estendesse a mão. Ele lhes deu a mão, mas os expulsou de lá e purificou a cidadela de todas as suas contaminações. E entrou nela no dia 23 do segundo mês, no ano 171, com cânticos e palmas, harpas, símbalos, liras, hinos e louvores, porque um grande inimigo de Israel tinha sido aniquilado.
Ordenou também que esse dia fosse celebrado a cada ano com regozijo. Fortificou a montanha do templo do lado da cidadela e habitou ali com os seus. Em seguida, verificando que seu filho João se havia tornado um homem, confiou-lhe o comando de todas as tropas e este residiu em Gazara. Simão governa pacificamente. Pelo ano 172, o rei Demétrio reuniu suas tropas e penetrou na Média, para aí organizar um exército de socorro na sua luta contra Trifon. Mas Arsaces, rei da Pérsia e da Média, informado de que Demétrio havia entrado no seu território, enviou um de seus generais para pegá-lo vivo. Partiu, pois, este, desbaratou o exército de Demétrio e apoderou-se de sua pessoa. Enviou-o a Arsaces e este o encarcerou. Na Judéia reinou a paz enquanto viveu Simão. Procurou o bem-estar de seu povo e este se agradou do seu poder e reputação. Com toda a glória que adquiriu, tomou Jope como porto e construiu um acesso para as ilhas do mar. Alargou as fronteiras de seu povo e estendeu sua autoridade sobre todo o país. Repatriou muitos dos judeus prisioneiros do estrangeiro, apoderou-se de Gazara, de Betsur e da cidade de Jerusalém, que purificou de suas manchas e ninguém ousava opor-lhe resistência. Os que cultivavam a terra trabalhavam em paz, o solo dava suas colheitas e as árvores dos campos seus frutos. Os velhos assentavam-se nas praças públicas e entretinham-se com o bem comum. Os jovens revestiam-se com troféus e com equipamentos de guerra. Simão forneceu víveres às cidades e tomou resoluções para edificar praças fortes, de modo que em toda parte, até as extremidades da terra, celebrava-se seu nome. Estabeleceu a paz em seu país e todo Israel exultava de alegria. Cada um podia assentar-se sob sua parreira ou figueira sem recear o inimigo. Não houve ninguém para atacá-los e os reis, nessa época, foram abatidos. Protegeu os humildes entre seu povo, zelou pela lei e exterminou os ímpios e os perversos. Contribuiu para o esplendor do templo e enriqueceu o tesouro. Amizade com Roma e Esparta. A morte de Jonatas foi bem depressa conhecida em Roma e até em Esparta, provocando grandes pesares. Mas, logo que os romanos e os espartanos souberam que seu irmão Simão se tinha tornado sumo sacerdote em seu lugar e governava o país com as cidades que ali se achavam, escreveram-lhe em tabuletas de bronze para renovar a amizade e a aliança, outrora concluída com seus irmãos Judas e Jonatas. Essas mensagens foram lidas diante da Assembleia em Jerusalém, e eis a cópia daquela que enviaram os espartanos. Os arcontes da cidade de Esparta, ao sumo sacerdote Simão, aos anciãos, aos sacerdotes e ao povo judeu, seu irmão, saúde. Os mensageiros que enviaste ao nosso povo contaram-nos vossa celebridade e glória, e nós nos regozijamos com sua chegada. Nós consignamos como segue a proposta que eles fizeram às deliberações do povo. Numênio, filho de Antíoco, e Antípatro, filho de Jasão, vieram a nós da parte dos judeus para renovar sua amizade conosco. Pareceu bem ao povo recebê-los com honra e depositar uma cópia de suas palavras nos arquivos públicos, para que ficasse na memória do povo de Esparta. E sobre isso enviamos uma cópia a Simão, sumo sacerdote. Em seguida, Simão enviou Numênio a Roma com um grande escudo de ouro que pesava 1000 minas para a confirmação da aliança com os romanos. Estela de honra. Quando o povo foi informado disso tudo, disse: que sinal de reconhecimento daremos a Simão e a seus filhos? Ele mesmo, seus irmãos e a casa de seu pai mostraram-se valorosos, venceram os inimigos de Israel e asseguraram-lhe a liberdade.
Gravaram, pois, uma inscrição em tábuas de bronze e colocaram-nas entre as estelas conservadas no Monte Sião. Eis a cópia dessa inscrição. No dia 18 do mês de Elu, do ano 172, o terceiro ano do pontificado de Simão, em Azaramel, na grande assembleia dos sacerdotes do povo, dos chefes da nação e dos anciãos do país, foi declarado isto. No momento em que as guerras renasciam sem cessar no país, Simão, filho de Matatias, descendente de Jaribe, e seus irmãos expuseram-se ao perigo e resistiram aos inimigos de sua raça para salvar o templo e a lei, levando seu povo a uma grande glória. Jonatas reuniu seu povo e tornou-se o sumo sacerdote. Depois foi juntar-se aos seus mortos. Os inimigos quiseram invadir o país para devastá-lo e lançar a mão sobre os lugares santos, mas então se levantou Simão, combateu por sua nação, distribuiu uma grande parte de seus bens para armar os homens de seu exército e pagar seu soldo. Fortificou as cidades da Judéia, Betsur, que se acha na fronteira, outrora arsenal do inimigo, onde ele estabeleceu uma guarnição judia. Jope, que se acha na costa, Gazara, na região de Azote, outrora povoada de inimigos que ele substituiu por judeus. E muniu todas estas cidades com o que era necessário para sua defesa. O povo viu o procedimento de Simão e a glória que ele queria adquirir para a sua raça. Escolheu-o para chefe e sumo sacerdote. Por causa de tudo o que ele havia efetuado, pela justiça e fidelidade que guardou à sua pátria e porque procurava de todo modo exaltá-la. Sob sua autoridade, o povo tinha chegado a rechaçar os gentios de seu território e a expulsar os ocupantes da cidade de Davi em Jerusalém, lugar no qual haviam estabelecido uma cidadela, e da qual saíram para manchar os acessos do templo e profanar gravemente a santidade. Simão colocou ali uma guarnição judia, justificou-a para proteger o país e a cidade e ergueu os muros de Jerusalém. Depois disso, o rei Demétrio confirmou Simão no cargo de sumo sacerdote, contou-o no número de seus amigos e demonstrou-lhe uma grande consideração. Com efeito, ele soube que os romanos davam aos judeus o nome de irmãos, de amigos e de aliados, e que haviam recebido com honras os enviados de Simão. Soube também que os judeus e seus sacerdotes haviam consentido que Simão se tornasse seu chefe e sumo sacerdote perpetuamente, até a vinda de um profeta fiel que tomasse o comando do exército, cuidasse do culto, designasse superintendentes para os trabalhos, as regiões, os armamentos e as fortificações, que se ocupasse do culto e fosse obedecido por todos, que no país todos os atos fossem escritos em seu nome, e que andasse vestido de púrpura e trouxesse fivelas de ouro. Não seria permitido a ninguém do povo ou dos sacerdotes rejeitar uma só de suas disposições, contradizer suas ordens, convocar uma assembleia no país sem o seu consentimento, vestir-se com púrpura ou usar uma fivela de ouro. Quem quer que agisse contra essas decisões ou violasse uma, seria culpado. Aprove ao povo permitir a Simão agir conforme essas disposições. Simão aceitou, prontificou-se a ser sumo pontífice, chefe do exército, governador dos judeus e dos sacerdotes, e exercer autoridade sobre todos. Foi ordenado que essa inscrição fosse gravada em tábuas de bronze e colocada num lugar visível da galeria do templo, ao passo que uma cópia seria depositada na sala do tesouro à disposição de Simão e de seus filhos.